A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus e com apoio também para a Escola Bíblica Dominical. E aqui vamos a mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical, que é para a lição de número 6, a revista da editora CPAD, tá bom? Revista de adultos da CPAD, e o tema dessa lição é Expressando Palavras Honestas, amém? Essa lição que é para ser ensinada aí nesse dia 8 de maio, né? Dia das Mães. Tá? E aqui vai os meus parabéns, o meu abraço aí a todas as mães, né, cristãs, as mulheres de Deus, tá bom? E todos que assistirem o vídeo, né? É uma bênção, você é uma bênção na mão de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Bom, então vamos lá a essa lição, né? A lição para ser ensinada nesse domingo. Obviamente, algumas igrejas não vão estar fazendo aí escola bíblica dominical, mas eu creio que vão estar mudando para outro dia, talvez no sábado, né? Bom, e aqui a nossa lição tá? Tem como tema expressando palavras honestas. A gente vai ver que ela segue o que foi ensinado ali no Sermão do Monte, né? E eu quero já iniciar essa lição. Já peço a você que deixe aí o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Para ajudar a divulgação desse canal, desse vídeo na plataforma do YouTube, tá? Não deixe aí de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações aí para poder receber os nossos vídeos, tá? E vou deixar na descrição aí o link para essa lição que está publicado no nosso blog, lá no Clube da Teologia, nosso blog aí de estudos, amém? Vamos então aqui para a nossa lição, expressando palavras honestas. E no meio aqui da lição nós vou deixar também para você vou colocar uma explicação aí para a evangelização, uma técnica aí que essa lição transmite, né, para a evangelização. Bom, aqui na introdução a gente coloca, né, já temos que ter a ciência do que é o foco da lição. Essa lição está focando o quê? Qual é o objetivo principal? A ideia principal é que a gente saiba, que possamos entender, né, qual é o propósito de Jesus, quando ele fala para que nós tenhamos, seja o nosso sim, sim, ou não, não no nosso falar. Né? O que passar disso é procedência maligna. Qual o propósito dele nisso? E aqui a gente vai ver que é valorizar a palavra do crente. A palavra do crente tem que estar valorizada diante da sociedade. Se essa palavra for valorizada diante da sociedade, aí toda a igreja vai ser valorizada diante da sociedade, porque a igreja é composta dos crentes. Então, se os crentes usarem de palavras mentirosas, palavras falsas, né, não terem palavra, né, falar e não cumprir o que falou, então ele passa, a igreja passa a ser mal vista. Né? Então essa aqui é a ideia. Nessa introdução, eu faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó, eles são o compromisso que a pessoa assume, eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente, de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Né? Então, aqui tá falando o que é o juramento. Né? No meio secular, o juramento é para ele dar um peso maior na promessa. A pessoa fala assim, vou fazer tal coisa. Ou, ou ela faz uma afirmação qualquer. E aí ela jura, né? Juro por isso, juro por aquilo, ou eu simplesmente juro. E aí ela procura com isso dar um peso maior na sua fala, naquilo que afirmou. Mas no meio cristão, aprendemos aqui com o Senhor Jesus que não pode ser dessa forma. Você não tem que ter um subterfúgio para você dar mais crédito na sua palavra. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que a sua palavra já tem que ter um crédito nela, já tem que ter uma chancela para as pessoas. As pessoas, quando ouvir a palavra que sai da sua boca, elas têm que já entender que aquilo ali é a expressão da verdade. Essa é a ideia aqui principal, tá bom? E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Então vamos aí para o primeiro tópico, e o tema desse primeiro tópico é: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Então esse é o tema do primeiro tópico. E aqui tem o primeiro subtópico. O título é A Lei do Juramento. Né? Aí eu separei, tenho como destaque aqui
A lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos, lá em Números 30, verso 2, tá? Então a gente vê aqui que não era proibido jurar, né? Lá no Antigo Testamento ele faz uma regulamentação do que é do juramento. Então, o principal naquele versículo de Números 30, verso 2, a gente tem um grifo que eu faço nele, é assim, ó: não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, a ideia principal na lei mosaica é que a pessoa cumpra, que a pessoa cumprisse aquilo que prometeu, aquilo que falou em fazer, que se faça, aquilo que afirmou, que seja a verdade. Então, não era proibido jurar, não era proibido fazer nenhum tipo de juramento, mas aquilo que falou tem que ser a expressão da verdade. Esse aí é o que expressa Números 30, verso 2, tá? Na lei mosaica. Então a gente já entende que desde o Antigo Testamento já havia uma preocupação do Senhor de que a expressão, a palavra expressa de cada servo dele fosse a expressão da verdade. Essa é desde o Antigo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, não vai ser diferente disso, tá? Por isso, a gente sempre ensina isso aqui nas aulas dominicais, é sempre falado isso, que a gente seja um exemplo para o mundo, que você seja um exemplo para as pessoas. O que sair da sua boca tem que ser a expressão da verdade. As pessoas têm que ver você e já falar assim: poxa, se fulano falou isso, é porque é certo, realmente é desse jeito. Por quê? Porque você tem que ser a expressão, você tem que falar a verdade. Amém? Continuando, né? Então eu faço aqui um adendo aqui nesse primeiro subtópico, e aqui tem um destaque que eu faço o seguinte, ó: decretou o castigo para o perjurado, aquele que faz um juramento falso. Aqui tem, segundo a lei, né, de Moisés, ele fala sobre um castigo para aquele que faz um juramento falso. Bom, a gente trazendo aqui para os nossos dias, no nosso Código Penal brasileiro tem tipificado o crime de perjúrio, né? Perjúrio, quando a pessoa fala em uma audiência, né? Em um processo criminal, um processo judicial, e a pessoa profere uma mentira, dá o falso testemunho, tá? Isso aí é crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão, mas somente lá no meio, somente nos processos judiciais, tá? Numa audiência, onde você tiver, não se falar mentira, pode ser penalizado com 1 a 3 anos de prisão, tá? Só que no meio público aí isso não é crime, mas para o povo de Deus é mal visto diante dos homens, e o Senhor toma como pecado, né? Então a gente não pode, né, porque o pai da mentira é o diabo, então a gente obviamente temos que estar acima desse nível aí de entendimento. Ah, porque não é crime, então eu vou fazer. Não, negativo. Não é crime, mas é pecado, né? Então a gente tem que, como Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Então é lícito eu falar uma mentirinha, mas não convém ao homem de Deus, nem à mulher de Deus, amém? Continuando então, o tópico 2, o título desse subtópico, né, é o propósito da lei do juramento. Isso aqui, essas lições é bom você acompanhar até com a revista aí na mão, né? Para você estar pegando certinho o que eu estou falando aqui, tá? Essa aqui é a nossa pré-aula, tá bom? E isso é de grande valia. Você pode chegar numa sala de aula, por exemplo, na escola dominical, e já com algumas coisas na cabeça, muito interessante. E você que é professor, né, pode usar esta pré-aula aqui para preparar a sua aula, tá? De grande valia também. Bom, então esse subtópico aqui, o propósito da lei do juramento, é o subtópico 2, tem como título: tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens. Tá? Então, esse destaque aqui que eu faço nesse subtópico 2, a gente vê aqui o seguinte: o juramento lá no Antigo Testamento, ele era feito em nome de alguma autoridade acima da pessoa. Então a pessoa usava
por Deus, ou por Jerusalém, ou pelo templo. Então, ele fazia como o juramento para ele dar assim, como a gente disse antes, né? Para ele dar uma confiança a mais na palavra, então jurava por alguma autoridade que estava acima dele, obviamente, né? Ou em nome do Senhor, em nome do templo, tá? E a gente vai ver aqui na lição um detalhe sobre esse tipo de juramento. Vai passar mais um pouco à frente, a gente vai falar disso, tá bom? Então, hoje no nosso meio, no meio secular, né, no nosso país, na nossa cultura, as pessoas falam simplesmente ou eu juro, né, fala alguma coisa, uma afirmação e diz não, eu juro, né? Outros falam não, eu juro por Deus, né? E tem aqueles que falam hoje, né, é comum falar eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe, né? Já vi crianças falando assim, eu juro meu pai mortinho. De onde eles tiraram isso eu não sei, mas a pessoa fala assim, eu juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, né? Com aquela ideia de fazer um juramento por uma autoridade que está acima deles, né? Nesse subtópico ainda, faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó, os juramentos nas escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e os feitos pelos homens, né? Aqui eu quero destacar que o juramento feito por Deus, ele vai ser até diferente, né? Ele vai ser um juramento, como eu falei antes, é sempre feito por uma autoridade que está acima. E a gente vê na Bíblia que Deus não tem nenhuma autoridade, né? Não há nenhuma autoridade acima de Deus. Deus é o Altíssimo. O Altíssimo quer dizer, acima dele não tem mais ninguém, né? E aí a gente vai ver na Bíblia, vai encontrar versículos, pelo menos separei dois interessantes aqui, que é o de Gênesis, né? Quando Deus fala com Abraão, na questão do sacrifício ali de Isaac, aí Deus diz assim para Abraão, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, o teu único filho. Né? Então a promessa de Deus fazendo a Abraão ali, ele vai e fala assim, ó, por mim mesmo jurei, né? Ou seja, não há nenhuma autoridade acima dele, então ele jura por ele mesmo, tá? Enquanto os homens vão jurar pela autoridade que é acima deles. Então, ele também faz isso em Isaías, né? Isaías 45, verso 23, tá? Então a gente vai ver Deus jurando por si mesmo, né? Por mim mesmo jurei, né? Então a gente vai entender dessa forma. Somente aqui um algo a mais aí para essa aula, para a gente poder entender melhor, né? Bom, então continuando no subtópico 3, e aqui tem como título, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Separei aí, né, eu faço um destaque aí para essa parte que diz assim, ó, mais um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor e nesse caso não precisava ser cumprido. Tá? Então aqui é o seguinte, isso aqui é uma parte interessante, né, dessa lição que eu gostei muito. Ele dá uma explicação por que Jesus vai falar aquilo, né? Porque Jesus fala assim, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Então, a gente vai entender desse jeito aqui, preste bem atenção. Quando, para o judeu, o juramento que tinha importância era o feito em nome de Deus. Então, o juramento que era feito em nome do céu, pela terra, né? Ou o juramento feito em nome do templo, né? da cidade santa, esse tipo de juramento para o judeu era de menor valor. Então, portanto, eles não tinham obrigatoriedade de cumprir. Porque o judeu ele era bem temente a Deus, então ele tinha um medo terrível de falar, de jurar em nome do Senhor. Então a gente vai ver que eles tinham isso. E com isso, o que acontecia? Eles banalizavam a palavra deles, né? Ou seja, tem um tipo de juramento que eu não preciso cumprir, então eles banalizavam a palavra. Quem ouvia falava assim, não quer dizer isso aí, não, ele não jurou em nome de Deus, jurou só em nome do céu, então tá tranquilo. Então ele banalizava a palavra. E também banalizava o céu, tornava como uma coisa comum a cidade santa. E o que Jesus está falando é para que eles não jurassem pelo céu, porque no céu está o trono de Deus. Então o que é que acontecia? Se eles estariam dando importância ao céu, por está o trono de Deus, e também a sua própria palavra,
cumprindo aquilo que Jesus estava falando, então eles estariam dando importância ao céu e à própria palavra. Então a gente pega daqui das palavras de Jesus a ideia de dar devida importância à nossa palavra e às coisas de Deus, né? Isso é um grande diferencial no meio cristão, no meio evangélico. O crente ele tem que dar valor à sua palavra e valor às coisas de Deus, tá? Por isso a gente tem que tá ensinando nossos jovens, tem que estar ensinando os nossos novos convertidos, o nosso povo em geral, né, a dar valor à sua palavra e às coisas de Deus. Amém? Isso aqui, a lição nos transmite isso. Faço um destaque aí também, o destaque aí, essa parte que diz assim, ó, um cristão, dentro desse subtópico, né? Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento, tá? Então, isso aqui é interessante porque Jesus ele fala assim, ó, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Então você não precisa invocar nada. Jesus não estava anulando o juramento, falando assim, não, você não pode jurar. Ele só está falando que você não deve fazer isso, não deve fazer isso. Por quê? Porque se você jurar, você corre o risco de não cumprir. E se você não cumprir, você está defamando a sua palavra, fazendo com que a sua palavra não tenha valor, né? Então é isso que Jesus está falando conosco, a gente tem que tomar como mandamento, porque é o real. No dia de hoje, a gente vai ver aqui na lição, nos dias atuais, não é fácil cumprir aquilo que a gente fala. A gente nunca sabe o tempo de amanhã, pode acontecer tanta coisa. Eu posso falar para você, vou postar um vídeo daqui a 2 horas, e daqui a 2 horas eu estou super ocupado e não consegui fazer isso. Aí você fica aí esperando o vídeo sair e não sai, né? Aí a minha palavra que eu empenhei contigo fica, né, defamada. Você fala, poxa, esse pastor aí não tem palavra, né? Então a gente tem que entender isso, amém? É o que Jesus estava nos ensinando ali. Continuando aí, né? No tópico 2, nossas palavras devem ser sim e não, né? Então aí, continuando, né, o ensinamento do Senhor. No subtópico 1, tem como título, como deve ser o nosso falar. E aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos, né? Então, isso aqui a gente tem que entender o seguinte, o Sermão do Monte ele tem uma característica de fazer exemplo, né? Com que nós sejamos exemplo. Essa é a característica principal do Sermão do Monte. Ele coloca o crente, o cristão, numa posição de exemplo para todo mundo, né? A ideia do sermão é essa. Então a gente tem que entender que esse sermão está nos ensinando a mostrar um bom testemunho para as pessoas. Então esse testemunho vai ser com a nossa palavra, dentro dessa parte que Jesus está ensinando. A sua palavra ela deve ser verdadeira. Então a gente tem que mostrar, segundo o Sermão do Monte, a gente tem que mostrar um bom testemunho. Porque as pessoas observando o seu bom testemunho, elas vão dar credibilidade às coisas de Deus. Essa é a ideia. A ideia do Sermão do Monte é você ser uma pregação viva do Evangelho. Olha que coisa linda. Já parou para pensar nisso? A ideia do Sermão do Monte é que eu e você sejam uma pregação ambulante do Evangelho. As pessoas que têm contato conosco veem em mim e em você um testemunho, uma pregação do Evangelho. E assim elas sintam vontade, né, de também servir a Deus. Amém? Bom, aqui faço um destaque também para essa parte que diz assim, ó. O sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, lá em Provérbios 18, 21. E aqui a gente vai entender o seguinte, se Salomão fosse vivo, estivesse hoje no mundo, ele ia ver que tudo o que ele escreveu ali está como uma atualidade muito grande nos dias de hoje, né? Está de acordo com a atualidade. A gente vai ver que tem pessoas que, ela, por causa de uma palavra mal colocada, às vezes a pessoa se afasta das coisas de Deus,
pessoa vai para o mundão, né? Outros, por causa de uma palavra, morrem. É impressionante. Mas a gente vê isso. Certa feita eu estava vendo um vídeo, a pessoa gravando um vídeo de duas pessoas discutindo. Então as pessoas discutindo, os ânimos, né, aflorados ali, e uma pessoa fala um negócio ali no vídeo e o outro saca de uma arma e atira no outro por conta da palavra. Olha só, o que Salomão escreveu, que o poder da morte, né, e da vida está na palavra. Olha só que coisa terrível, né? E a gente vê isso hoje se cumprindo nos dias atuais, né? É impressionante. E o poder da vida, né? Você com uma palavra, a gente às vezes faz alguns evangelismos, e ali uma palavra bem colocada, uma palavra do céu, você consegue trazer uma pessoa, né, para o reino de Deus. Que maravilha, né? Então, no poder, a língua tem muito poder, a palavra tem muito poder, né? Devemos ter sempre isso em mente. Continuando aí, né? Vamos no subtópico 2, e o título é O Sim e o Não na Vida de Paulo. Aqui vai levantar um ponto interessante. Vamos ver aqui, ó. Separa aqui a parte que diz assim, ó. Há situações em que empregamos nossa palavra e por algum motivo não conseguimos nos realizar. Não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Tá? Quando a gente emprega a palavra e por algum motivo não conseguimos realizar aquilo que a gente falou, como eu dei um exemplo aqui anteriormente, né? Eu falo, vou postar um vídeo e acabo não postando. Vou lá naquela festa, vou lá naquele evento e acabo não podendo participar. Bom, isso aqui hoje em dia pode acontecer com muita frequência, né? Isso aqui pode acontecer muito porque a correria do tempo atual, olha só, já estamos no meio de maio, né? E o ano já está quase na metade. Mas agora, por que isso? Não é porque diminuiu o tempo, né? O tempo abreviou, não é isso. Muita gente defende que os últimos dias o tempo seria abreviado, mas não é bem isso. É a sensação. Você vive tanto na correria hoje que você tem a sensação de que os dias estão menores, o tempo está menor, né? Quando você vê, já vai estar novembro, já encaminhando para o final do ano, tá? Mas por quê? Isso é uma sensação. Hoje em dia você faz muita coisa, né? Você faz muita coisa, você está envolvido com muita coisa, você está nas redes sociais, você está na internet, você está preparando o seu almoço, você está fazendo, tem que assistir uma TV, tem que ver ler um livro, tem trabalho da faculdade, tem trabalho da escola, e assim você vai na correria, 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 quando você vê, a semana passou, o mês passou, e você acabou se enrolando todo e não fez muita coisa, né? Por causa disso, a gente tem que tomar cuidado com a palavra, né? Porque você fala assim, você afirmar, não, tal dia eu vou lá na tua igreja, pode contar comigo lá. Mas você não sabe, irmão. Você não sabe. Aí o apóstolo Paulo passou por isso aqui lá, há 2000 anos atrás, ele passou por isso, imagine hoje, né? Naquela época não tinha tantas ocupações, imagine hoje, tá? E claro que o apóstolo Paulo era um homem muito ocupado na obra, né? Então a gente vai ver que a gente tem que tomar o devido cuidado para não dar uma má fama na palavra, né, na obra de Deus, por conta desses problemas. Bom, então aqui eu faço um destaque para uma seguinte afirmação. A lição está mostrando, né, lá em 2 Coríntios, né, que o apóstolo Paulo ele vai mencionar uns episódios aqui que aconteceu com o apóstolo Paulo, dele querer ir no lugar e não poder ir. A lição está mostrando isso aqui, né? Bom, aqui a gente tem que entender o seguinte, aí a gente pega para os nossos dias para a gente poder ter um recurso. Se você faz uma promessa de estar num evento, de estar em algum lugar, você tem hoje a facilidade da comunicação, né? Você tem redes sociais, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, você vai ter várias formas, né? Tem o celular para você ligar, tem várias formas de você falar, avisar. Tá? Então não vou poder estar num lugar. Você avisa. Certa feita, eu fiz um convite para o irmão estar pregando na minha igreja e deu 2 da tarde, o irmão nada, não confirmou.
3, 4, 5, 6, faltando 1 hora para o culto começar, eu liguei para o irmão e ele me falou que não poderia ir. Poxa, mais 1 hora? Faltando 1 hora para o culto começar, o irmão me avisa que não pode ir. E aí, como é que a gente faz? Para arrumar um outro pregador, né? Acabou ali, eu mesmo tive que pregar, dar o meu jeito ali. Então a gente vai ver que a gente tem tanta facilidade, você pode avisar, você pode se comunicar. Irmão, não vou poder estar por causa disso. E avisa com dias de antecedência, de preferência. Se for no mesmo dia, avisa na hora que aconteceu o imprevisto, você já avisa, né? Para a pessoa ter um tempo hábil e a tua palavra não cair em descrédito. Né? Hoje a gente tem facilidades, né, pela tecnologia, e a gente tem que aproveitar isso e utilizar, não é verdade? Bom, continuando, né, vamos porque o vídeo aqui ele não é extenso, é um vídeo curto, é rápido, e a ideia é a gente não perder muito tempo. Bom, no subtópico 3, o tema é o que passar disso é uma procedência maligna. E aqui eu separei até a parte que diz assim, ó, um destaque para essa parte que fala: se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e ter segundas intenções. Vamos uma ideia que Jesus está falando aqui. Quando ele fala assim, seja o vosso sim, sim, não, não, né, o que passar disso é procedência maligna, dá uma ideia de falar sucintamente. Dá a ideia de você não usar as palavras em demasiado, né? Você fala, é isso, tal coisa, sim, sim, não, não. Uma ideia de coisa sucinta, né? Ou seja, aquele que fala muito, ele está correndo o risco de pecar. Aí eu até destaco aqui um texto de Provérbios 10, 19, que ele fala assim, ó: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. É o que modera, o que age com, né, parcimônia. Ele vai falar e ele vai moderar suas palavras. Então fale o necessário, fale aquilo que é essencial. Evite palavras jogadas ao vento, evite... Né? Hoje em dia a gente vê muitos crentes falastrão, né? Fala pelos cotovelos. E não é necessário isso. É, isso é ruim até para a sua vida secular. Você sabia? No seu local de trabalho, se você está sempre ali de boca fechada, observando as pessoas ao seu redor, vai ter você como uma pessoa diferente, uma pessoa que de importância. As pessoas vão ter um certo temor de falar qualquer coisa contigo, tá? Por quê? Porque você não é muito de falar, você é mais na sua, fala quando é necessário. Isso aí é importante, né? É o valor da palavra. Bom, continuando, tá? No tópico 3, perdão, ele tem como título Honestidade com nossas palavras. Eu vou pular aqui o subtópico 1 e para o 2. Subtópico 2 diz assim, o tema: é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma pergunta. E aqui destaco essa parte que diz assim, ó: é normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira. Esse aqui, eu faço aqui um alerta, né? Por quê? No meio secular é desse jeito. Aquele que não foi transformado, ele tem, para ele, uma coisa normal falar uma mentira, né? Só que o que acontece? A gente vive hoje um tempo em que existem os crentes nominais, aqueles crentes que não são de verdade crentes, né? Os evangélicos que são só por nome de evangélico. E aí eles estão nas igrejas, não tem compromisso com Deus, não assumem um compromisso definitivo com o Senhor. Então, para eles, uma mentirinha não tem problema, tá? Mas você que é salvo em Cristo, você que procura viver uma vida de santidade, para você uma mentirinha está errado, não pode. Então, tem que tomar cuidado com as mentirinhas e principalmente que elas não adentrem as nossas igrejas. Por isso, essa aula dominical é tão importante. Por isso tem que trazer esses crentes nominais para uma aula como essa, para ensinar para eles que uma mentirinha leva a uma mentira grande.
É uma escalada, então a gente tem que tomar muito cuidado. E nas igrejas não pode ter nenhum tipo de mentira, nenhum, zero, né? Por quê? Porque vai defamar a igreja, né? Então a gente tem que tomar cuidado para isso não adentrar as igrejas e passar a ser uma coisa normal, porque não é normal, né? Bom, continuando, aqui a lição fala também, jamais use meias verdades, né? Essa uma parte aí desse subtópico 2, através das quais grandes mentiras têm sido ditas. Né? As meias verdades é a pessoa falar mais ou menos ali, né? Uma mentira. É a chamada mentirinha, né? Aquela coisinha que não tem importância. E aí vai. Aquilo ali é uma escalada, irmão. Aquilo aí vira uma escada, onde cada dia a pessoa sobe um degrau. Daqui a pouco, aquilo que era uma mentirinha se torna uma grande mentira, e aí a gente se vê numa situação onde a mentira vai estar dentro das igrejas. Tá? E esse é um problema. Bom, vamos para o tópico 3, que eu considerei super importante, importantíssimo esse subtópico 3, que já é fechando aqui. Ele vai falar de dando testemunho, vai falar algo para a evangelização. Veja bem, separa aqui como destaque essa parte que diz assim, ó, uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna e procede rigorosamente dentro da regra, né? Bom, sobre isso aqui eu tenho a dizer o seguinte, né? A honestidade é um recurso que auxilia a pregação e a evangelização. Ou seja, quando você é uma pessoa honesta, você tem, da sua boca só saem palavras sinceras e honestas. Quando você tem esse costume, essa índole, aquilo aí vai ser como um auxílio, uma ferramenta para pregar. Por quê? Você vai poder chamar uma pessoa, um vizinho, um parente, uma pessoa do seu local de trabalho. Pessoas que têm convívio contigo, elas vão se sentir inclinadas já a aceitar o convite, porque você convidou, porque elas sabem que o que sair da sua boca é honesto. Por exemplo, você vai falar assim, poxa, o culto na minha igreja ou naquela igreja aonde eu vou, pô, é muito legal, vamos lá conhecer aquele trabalho. A pessoa já vai estar inclinada aí por causa da sua postura, porque você é uma pessoa honesta, né? Então, isso é uma ferramenta para evangelização nos dias atuais, tá? Muita gente, às vezes, não acredita, não confia nem nos pregadores. Por quê? Porque não conhece os pregadores. Mas você, a pessoa conhece. O seu vizinho te conhece. O seu colega de trabalho te conhece. Aquele colega lá do clube onde você pratica ali um esporte, conhece você. E se você só sair da sua boca a verdade e você honrar com a tua palavra, você vai ter um título de honesto ali. E aí a pessoa eles vão estar inclinados a aceitar o que sair da sua boca. Olha só que coisa interessante. É um recurso tremendo para a evangelização. Um recurso tremendo. A melhor evangelização hoje, eu tenho por certo isso, que a melhor evangelização hoje é feita por aqueles que estão próximos, né? Por aqueles que estão no convívio. Amém? Tanto familiar, local de trabalho, escola, clubes, né? Locais de lazer, onde você tem convívio com a pessoa. Amém? Continuando para a gente fechar, né? Faço um destaque aqui para a parte que diz assim, ó. Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Tá? Então a gente não vai precisar... Por quê? Quando você fala a verdade, a pessoa acredita já no que você falou, porque você tem o costume de falar a verdade, você não vai precisar ficar falando assim, não, eu prometo, não, eu juro. Não vai precisar fazer isso. Você não vai estar inclinado a fazer isso, né? Você não vai estar pressionado a fazer isso. Então, só você falar, né, a pessoa já vai tomar como certo, como a verdade, né? Certa feita, os meus filhos conversando, e aí ele falou, vamos perguntar ao meu pai. Eu estava perto assim e ouvi eles falando, né? Vamos perguntar ao meu pai. Aí falou, bora. O outro falou assim, né? Vamos, a menina falou. Aí o meu garoto falou, bora perguntar ao meu pai, porque meu pai não vai mentir. Falou assim, porque meu pai não vai mentir. Olha que coisa legal. Eu fiquei muito alegre com aquilo, porque vi que eu estava sendo um exemplo para eles, né? De que falaria a verdade.
Amém? Vamos aí a esse final, né? Fico até muito emocionado com isso, esse testemunho. Esse tem que ser o testemunho do povo de Deus, né? Nós precisamos falar a verdade. A nossa igreja local, ela tem que ser conhecida na nossa região por crentes ali que congregam ali, crentes que falam a verdade. Amém? Esse aqui é um ensinamento, um grande ensinamento dessa lição, né? Que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, tá? Então deixo aqui essa lição, partindo aqui para essa conclusão, né? Faço umas recomendações aos professores e você que é aluno, né? Revise aí os pontos importantes dessa lição, porque quando você chegar na sala de aula, quando for para estudar, né? Ali ter na aula dominical, você vai estar bem cônscio, bem ciente de tudo que o Senhor Jesus tinha intenção de dizer. Amém? E quem sabe Deus não vai te usar também para ser um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de deixar o seu like, tá? E se inscrever no canal caso não seja inscrito. Também compartilhe esse vídeo, divulgue aí a nossa plataforma, nosso blog aí também, Clube da Teologia, divulgue nosso canal, né? E tudo de bom para você. Feliz Dia das Mães para todas as mães aí da nossa igreja. Amém.